Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Denis Rocha e esse é mais um vídeo do canal Aula em Casa. Vou falar um pouco aqui sobre as razões trigonométricas nos triângulos retângulos e resolver alguns problemas para a gente aplicar esses conceitos. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para novos vídeos. Vamos lá. Bom, triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto. Então eu vou pegar aqui um triângulo que tem um ângulo reto. Nesse caso, o que acontece? O maior lado do triângulo é chamado de hipotenusa. E ele é oposto ao ângulo reto, porque os dois outros ângulos aqui são agudos, né? Esse ângulo alfa e esse ângulo aqui em cima também. Eu considerei um deles para justamente entender aqui as razões trigonométricas. Esses dois lados que formam 90 graus, lados perpendiculares, eles são os catetos. Então, nesse caso, em relação ao alfa, esse cateto da direita aqui, ele é o cateto oposto ao ângulo. E esse cateto que está formando o ângulo com a hipotenusa é o cateto adjacente ao ângulo, tá? Está formando o ângulo com a hipotenusa. Então, as três razões são as seguintes. Primeiro, seno do ângulo alfa vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno do ângulo alfa vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente do ângulo alfa vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, aqui uma frasezinha que as pessoas utilizam para memorizar isso é: seno, cosseno e tangente, corri, caí, tomei coca. Bom, a tabela trigonométrica, justamente, tem até uma musiquinha que o pessoal canta aí para memorização, que eu não vou cantar aqui porque eu já cantei em aula presencial e o pessoal ficou rindo e tal. Mas é uma música bem eficaz aí que faz com que a gente consiga memorizar isso de uma forma mais fácil, tá? Então aqui eu tenho os valores de 30, 45 e 60 graus, que são os ângulos notáveis, e aqui na linha eu vou colocar seno, cosseno e tangente. Bom, seno e cosseno são frações e a tangente de 30 também. Bom, a musiquinha vocês já devem conhecer, eu não vou cantar, mas eu sei que aqui é tudo sobre 2 e a parte de cima 1, 2, 3 e a de baixo 3, 2, 1. Né? Raiz de 2 em cima, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2. E a tangente é diferente, vejam só vocês, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, para poder aplicar as razões trigonométricas, eu tenho que saber essas três razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, e tenho também que saber a tabela trigonométrica para ângulos notáveis, pelo menos esses 9 valores, tá? Bom, aqui, primeiro problema envolve aqui o João, ao brincar, empinando uma pipa, pisou na linha quando 42 metros desta separavam seu pé da pipa. Veja a figura. Bom, nesse caso, 42 metros de linha, então ele pisou aqui, a pipa está nesse ponto, com 42 metros aqui de linha. O ângulo formado pela linha com solo é de 30 graus e ele pede a altura da pipa nesse instante. Então, vou chamar de H, daqui do chão até a altura da pipa, tá? Nesse caso, a hipotenusa é o 42, porque é o maior lado aqui, oposto ao ângulo reto. E no caso do H, em relação ao 30 graus, ele é o cateto oposto. Então, se a gente olhar, cateto oposto e hipotenusa é o seno, né? Então, a gente sempre orienta os alunos a escreverem a fórmula cateto oposto sobre hipotenusa antes, para evitar confusão na hora de aplicar, tá?
Bom, o ângulo aqui é 30 graus, então seno de 30 é igual cateto oposto, que é o que eu quero descobrir, que é o H, né? Tá aqui, sobre hipotenusa, que é 42. Nesse caso, seno de 30 tem o valor aqui na tabela, que é meio, certo? Então, meio igual H sobre 42. Então, teorema fundamental das proporções aqui, 2 vezes H é igual a 42. Multiplica cruzado e iguala os resultados. Nesse caso, divide por 2 dos dois lados, né? Ou está multiplicando, passa dividindo, como você preferir. Então, o meu H aqui, 42 dividido por 2, é igual a 21 metros. E a resposta certa, alternativa E. Ok? Então, seno de 30 aí aplicado nesse problema. O segundo problema, eu tenho que descobrir o valor de x e ele está dando aqui um ângulo de 30 graus também no triângulo retângulo. A hipotenusa é o lado oposto, eu não sei qual a medida dela, então eu não vou usar hipotenusa, só tenho o cateto oposto com o cateto adjacente. Nesse caso, cateto oposto, cateto adjacente é a tangente. Então, vou colocar aqui a fórmula. Tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Aqui, tangente de 30 graus, que o ângulo aqui é 30, né? É igual a x, que eu quero descobrir, dividido por 5, que é o meu cateto adjacente. Na tabela, tangente de 30, a tangente é diferente, vejam só vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, então aqui está errado já. O que acontece nesse caso? Raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre 5. Então, multiplicação cruzada de novo, 3x igual a 5 raiz de 3. 3 está multiplicando, passa dividindo ou divide por 3 dos dois lados. Bom, 5 raiz de 3 sobre 3. Uma coisa importante para a gente observar, às vezes as alternativas elas vêm com um número decimal aproximado ao número irracional. Então eu preciso saber que o valor aproximado de raiz de 3 é 1,732. Geralmente a gente usa só duas casas decimais. E a raiz quadrada de 2, 1,414. A gente também usa só as duas primeiras casas decimais. Então, se porventura aparecer um número decimal, você pega e substitui. Então, valor aproximado, 5 vezes 1,73 dividido por 3. Bom, a multiplicação aqui, 5 vezes 1,73, 1,73 vezes 5, 5 vezes 3, 15, 35 mais 1 dá 36, 5 mais 3 dá 8. Então, duas casas decimais, 8,65. E aí, dividido por 3, 8,65. Dividido por 3, eu igualo as casas e elimino as vírgulas. Então, vai ficar 865 dividido por 300. 300 cabe duas vezes aqui, né, no 865. Então, 600 sobra 265. Coloco um zero e uma vírgula para ir para a casa dos décimos, né, que é a primeira. 300 aqui vai caber 8 vezes. 8 vezes 300 dá 2.400. Sobra 250. Mais um zero para transformar em centésimos. 8 de novo. 2.400. Sobra 100. Então, nesse caso, seria um valor aproximado de 2,88, né, 2 inteiros e 88 centésimos centímetro, tá? Então, fiquem atentos com esses dois valores aqui, porque eles podem ajudar. Geralmente, as questões que aparecem, elas trazem a aproximação quando tem que aproximar. Só que se não aparecer, já fica sabendo que raiz de 3 é 1,73 e raiz de 2, 1,41, tá? Bom, e para terminar,
um determinado ponto da calçada a 10 metros de distância de uma árvore, vejo o topo da árvore sob um ângulo de 45 graus. Qual a altura da árvore? Bom, a altura da árvore, nesse caso, ela vai sair daqui, ó, até lá embaixo. Então aqui está formando ângulo reto, e o que eu quero descobrir é a altura. Vou chamar de H. Em relação ao 45, eu tenho aqui a hipotenusa e tenho o cateto adjacente. O cateto oposto é o que eu quero descobrir, o adjacente é o que eu tenho, que vale 10. Hipotenusa eu não tenho, então eu vou usar cateto oposto com cateto adjacente de novo, que é a tangente. Tangente de 30 graus. Só vou escrever a fórmula aqui, ó, tangente alfa igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente de 45, que o ângulo é 45. Só para ver se estavam prestando atenção. Igual cateto oposto, que é o H, sobre 10, que é o cateto adjacente. Na nossa tabela, tangente de 45 graus é igual a 1. Então, 1 igual a H sobre 10. 10 está dividindo, passa multiplicando. 10 metros. E a resposta do teste, nesse caso, letra E. Ok? Então era isso que eu queria trazer hoje nesses vídeos. Um pouquinho aí de aplicação de tangente, seno e cosseno, acho que não teve nenhum, mas já deu para ter uma ideia a partir desses 3 exemplos, tá? Vou gravar um vídeo também agora mais um sobre lei dos senos e lei dos cossenos. Então não se esqueça de se inscrever no canal e muito obrigado por assistir. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!